Bom dia, jovens, novamente. Só recapitulando o que eu falei, para quem perdeu, ó, peguei o slide, espalhei os exemplos no próprio slide para associar, ligar os pontos. Então, o que eu vou fazer, ó, é mostrar essa conexão para vocês. Ó. Tá aí o sumário do lado esquerdo, que mostra todos os tópicos, aí vai destacando essa parte branca, né, destacada, é onde a gente está, então você já associa as coisas. Então, comportamento térmico dos gases, ou seja, em alguns livros vocês vão ver assim, estudo dos gases ou outras coisas associadas. Primeira parte, né, foi História da Ciência, aquela revisãozinha básica que eu falei, tal, o processo de medir, como é que se faz a medida do gás, que é diferente para um líquido e para um sólido, tem que fazer algumas adaptações. A primeira lei foi a transformação gasosa, né, de um gás numa temperatura constante, que é a lei de Boyle-Mariotti. Aí a explicaçãozinha básica, ó, até a gente chegar na lei, tal, pronto. Então vamos lá ao nosso primeiro exemplo. E recapitulando que todas essas questões, como eu falei lá no slide, elas só são válidas, ou seja, as contas só foram feitas para dar certo, como eu costumo dizer. Se você fizer as contas em Kelvin, e eu expliquei lá no primeiro conteúdo de escalas termométricas, como é que faz a transformação de uma escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit entre si. Então, sempre tenha em mente isso. Então tá aí, exemplo 1. Sob pressão de 5 atm, e uma temperatura de 0 graus Celsius, um gás ideal ocupa um volume de 45 litros. Determine sob que pressão o gás ocupará o volume de 30 litros se for mantida constante a temperatura. Então, lá, pontos principais, ó, pressão, temperatura, volume e volume. Ó. Como a temperatura é mantida constante, significa dizer que a temperatura inicial e final é a mesma. Então, a gente já pode eliminar esse zero aqui das contas, não vai interessar nada. Se a pressão é 5 atm, então aqui é a pressão 1, pode-se dizer. Vou chamar de pressão 1, que é a pressão inicial. E ele ocupa um volume de 45 litros, então aqui é o volume inicial. E esse volume vai passar a ser de 30 litros, então aqui é o volume, vou chamar de volume 2, que é o volume final. E ele quer saber, determine o que? A que pressão? Então essa pressão que ele está pedindo é a pressão 2. Veja que a jogada que eu vou fazer aqui agora. De acordo com a lei de Boyle, vocês viram agora há pouco, vocês já estudaram, veja que eu expliquei a lei de Boyle, que é a temperatura constante, lei de Charles-Gay-Lussac, que é a pressão constante, e a transformação isocórica a volume constante, que é a de lei Lussac. Então eu expliquei as três separadas, mas lá no final eu expliquei a lei geral e a equação de Clapeyron que deriva dela. Então eu vou fazer todas as questões aqui usando a lei geral, não vou usar a lei específica de cada um, mas vai chegar na mesma. Observe, ó. O que aqui diz a lei geral? P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Pronto. Como? Essa aqui é a lei geral. Ó. Como a temperatura é constante, então eu cancelo a temperatura. Quem foi que sobrou? Ó? P1, V1 é igual a P2, V2. Ó. Então existe uma relação de proporcionalidade inversa entre pressão e volume. Ó. Então veja que pegando a lei geral, eu cheguei na lei de Boyle. Tá vendo? Então, dica para vocês. Sempre podem pegar a lei geral, que vale pelas outras. Mas sempre é bom fazer essa linha de raciocínio para você entender melhor as coisas. O que é que eu vou fazer agora? Substitui os valores. A pressão 1 é 5, o volume 1, 45. A pressão 2 eu não sei, repete. O volume 2 é 30. Ó. Vão acompanhando. 5 vezes 45, 5 vezes 5, 25, leva 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Então, 30 vezes P2 dá 30 P2. Agora eu faço só inverter de lado. Troco o segundo membro com o primeiro. Ó, fiz só uma inversão. Esse 30 vai para o segundo membro dividindo. Então, terei P2 igual a 225 para 30. Se eu armar a conta aqui do lado, para ficar prático, 7 vezes 30 dá 210, então vai sobrar 15. Empresto um zero, boto uma vírgula, 150 para 30 é 5, então logicamente aqui não sobra nada, então a pressão dá 7,5. 7,5 o quê? Você tem que olhar lá para a pressão que tem na questão. O 5 está medido em quê? ATMs, atmosfera. Então aqui também é ATM. Entendido? Se você estava somando 2 bananas com 2 bananas, logicamente vai dar 4 bananas e não 4 laranjas. Então do jeito que começa, termina. Simples assim, e finalizamos a primeira questão, que tem um exemplo semelhante lá na atividade de vocês. Continuando, se tiverem dúvidas, é só pedir para eu parar.
Agora vamos para a transformação termodinâmica pressão constante. Ó. Aí expliquei passo a passo também, ó, graficamente, a simulação do exemplo e as continhas básicas. Aí chegamos no segundo exemplo. Calcule a variação. Ó. Cuidado com a interpretação. Se ele pede a variação, então ele está pedindo o ΔV. Ó. Calcule a variação de volume sofrida por um gás ideal que ocupa inicialmente volume de 10 litros. Então aqui é o V1. A 127 graus Celsius. Então, aqui é o T1, temperatura. Quando sua temperatura se eleva para 327. Então, aqui é o T2. Então, eu tenho o V1, tenho o T1 e o T2. Então, eu tenho que achar quem? O V2, que é o volume associado a essa temperatura. O que eu vou fazer? Pego novamente a lei geral, que diz o quê? P1, V1 para T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Ó. O que é que eu tenho de constante aqui nessa questão? É calcule a variação do volume sofrido por um gás que ocupa inicialmente o volume de 10, 17, tal, quando a temperatura se eleva isobaricamente. Esse iso quer dizer igual. Bárica vem de baros, que está associado à pressão. Então, no caso, eu tenho uma transformação gasosa, ou transformação termodinâmica de um gás, a pressão constante. Então, eu posso cancelar aqui a pressão. Quem é que resulta? V1 está para T1, assim como V2 está para T2. Depois, vocês podem comparar com a lei que antecede aqui o exemplo, que é justamente a que eu estou destacando aqui. Estou mostrando que a lei geral leva a cada uma das leis especificamente. Estou usando exemplo até para isso. Então vamos lá, o que a gente faz agora? Substituir os valores. Quem é o V1? Já marquei na questão, vão acompanhando, 10. Quem é o T1? 127. Quem é o V2? Eu não sei, veja que eu coloquei primeiro o V1 e o V2, não coloquei o T1 e o T2 na questão. Por quê? Porque as temperaturas estão em graus Celsius. Se vocês lembrarem de escalas termométricas, para transformar de Celsius para Kelvin, a setinha, basta somar 273. Para fazer o contrário de Kelvin para Celsius, subtrai 273. Olha a setinha mostrando, indo e voltando. Como está em Celsius, então eu vou ter o T1 igual a 127 mais 273. Então eu vou ter 27 com 273 dá 300, com os 100 dá 400 Kelvin. Quem é o T2? Aí eu pego 327 e boto mais 273 em cima. Pegando só o 27 com o 273 dá 300. Com os 300 que sobram dá 600 Kelvin. Pronto. Lembre-se, sempre tem que transformar para Kelvin se não estiver em Kelvin. Agora você coloca 400, digitei aqui errado, 400 para o T1 e 600 para o T2. Eu posso cortar 2 zeros de cada lado, do 400 e do 600. Faço o produto dos meios, fica 4 vezes 2 igual a 10 vezes 6, que dá 60. O 4 passa multiplicando, então eu vou ter que o volume 2 é 60 para 4, o que corresponde a 15 litros. Mas o X da questão é o ΔV. Quem é o ΔV? É a variação de volume, já fez isso várias vezes. O ΔV é o volume final menos o volume inicial. Então, no caso, vai ser 15 menos os 10 que foram dados inicialmente, o que corresponde a uma variação de 5 litros, que foi a quantidade que aumentou. Simples assim. Creio que todo mundo entendeu. Vamos à próxima questão. Agora, passando pela transformação termodinâmica temperatura constante, pressão constante, agora vamos para a terceira lei isolada, que é a transformação gasosa, seria uma transformação termodinâmica a volume constante, ou seja, essa grandeza não vai variar, ou seja, então PVT é o que a gente chama de variáveis de estado, ou seja, o estado que o gás está, pressão, volume e temperatura, ou grandezas macroscópicas, no caso. Então, aí eu expliquei pausadamente também no slide, estou só recapitulando aqui. Aí a gente chega no terceiro exemplo. Um recipiente que resiste até uma pressão de 3 vezes 10 a 5 contém gás perfeito sob pressão de 1 vezes 10 a 5 e temperatura de 27 graus Celsius. Desprezando a dilatação térmica, o que é a dilatação?
é aumentar de volume. Então, como ele fala para desprezar, significa que o ΔV, que é a variação de volume, é zero. Então, o volume é constante. Essa é a dica, a interpretação. Calcule a máxima temperatura. Então, o que ele está pedindo aqui é a temperatura que o gás pode atingir. O detalhe que vocês têm que ter aqui na questão, cuidado, é de fazer a interpretação correta. Ó. Porque tem uns valores que, às vezes, você quer seguir a ordem da questão. Tipo, diz aqui, ó, um recipiente que resiste até uma pressão de... Ó. Então, ele resiste até essa pressão. Não é a pressão inicial. Então, se eu pegar a lei geral que diz que P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, como a questão ela já diz que o volume é constante, então eu posso cancelar o volume, então eu vou chegar na transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, que dá a mesma coisa. São 3 palavras que representam a mesma coisa, que é a lei de Charles e Gay-Lussac. Cancelei o volume, desculpa, eu botei um V aqui, mas aqui é um T. Pronto, a gente chega nessa lei, cancelando o volume, que é a mesma que a gente já tinha visto agora pouco. Ponto. Agora, o detalhe é a questão de você não se atrapalhar com as informações da questão. Primeira linha diz, eu sei que algumas pessoas já entenderam, mas eu sei que outros não entenderam, então eu tenho que explicar para todo mundo. Primeira linha, um recipiente que resiste até a pressão de 3 vezes 10 a 5. Então, essa não é a pressão inicial, é a final, ele resiste até esse valor. Contém um gás perfeito sob pressão de 1 vezes 10 a 5. Então, o gás ele está na pressão de 1 vezes 10 a 5. Então, veja que não está na ordem na questão. Esse 1 vezes 10 a 5 que eu estou circulando é a pressão inicial P1. Esse 3 vezes 10 a 5 é a pressão final P2, que é até onde resiste. O 27 é a temperatura T1. E o que ele quer saber é justamente quem? O T2. Simples assim. Agora, lembrando, como sempre, que eu tenho que transformar de Celsius para Kelvin. Como você já deve ter pegado o ritmo, o T1 vai ser 27 mais 273. Então, eu vou ter que a temperatura é 300 Kelvin. Simples assim. Agora, você tem que só substituir os valores. Quem é o P1? O P1 é 1 vezes 10 a 5. Quem é o T1? 300. Quem é o P2? 3 vezes 10 a 5. Quem é o T2? Aí você não sabe, Repete. Posso cancelar alguma coisa? O que que tem igual dos dois lados? 10 a 5, Elimino 10 a 5. Faz o produto dos meios. Fica 1 vezes T2, o que corresponde a T2. E 3 vezes 300, que dá 900 Kelvin. Observe que a pressão de 1 para 3, já que o 10 a 5 é igual, de 1 para 3 ela ficou 3 vezes maior. Então, logicamente, a temperatura também ficou 3 vezes maior. De 300 para 900 é o triplo, que é uma relação de proporcionalidade direta, como você pode ver na equação. Agora, digamos que fosse uma questão de marcar e ele pedisse a resposta em graus Celsius, como é em algumas questões de vocês, lá objetivas. A questão ela dá o valor em Celsius, mas ela quer a alternativa também em Celsius. Mas você não pode calcular em Celsius. Você transforma para Kelvin. Quando achar a resposta, aí você volta para Celsius para poder marcar a alternativa. Então, eu vou fazer a suposição que a questão estivesse pedindo. Se a questão aqui estivesse pedindo, você ia fazer isso aqui, T2 é igual a 900. Aí tirava os 273 para voltar para Celsius. Então, eu teria 627 graus Celsius. Simples assim, Só isso na questão e mais nada. Finalizamos o nosso terceiro exemplo, um para cada lei individualmente. Agora vamos partir para a lei geral. Lei geral dos gases perfeitos. Eu expliquei também passo a passo, estou só recapitulando aqui rapidamente, para vocês relembrarem no visual na mente de vocês, Aí cheguei na equação de Kleiber a partir da lei geral. Pronto. Aí finalizamos. Chegamos no nosso exemplo 4. O que diz o exemplo 4? 1 mol de certo, 1 mol é 1, Então, N igual a 1, 1 mol. De certo gás ideal exerce uma pressão de 1 atm. Na temperatura de 0 graus Celsius, que a questão já facilitou para você, colocou já em Kelvin. Sendo a constante universal dos gases perfeito R, já está aqui, aí determine o volume ocupado por esse gás. Pronto.
Basta utilizar a equação de Clapeyron, que diz o quê? PV é igual a nRT. Ó. Palmeiras verdinho não resiste ao timão. Ó. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Quem é o X da questão? É o volume que eu estou circulando. Ó. Você pode já colocar os valores que vocês quiserem, mas eu sempre procuro organizar a questão antes. Mas não tem problema não, pode substituir os valores. Ó. Pressão 1, está aqui a pressão 1. Volume você não sabe, repete, número de mols é 1. Quanto é o valor de R? 0,082. Quanto é a temperatura? 273 Kelvin. Quanto é que vai dar o volume aqui? 0,082 multiplicado por 273. Eu multipliquei aqui em algum lugar para facilitar, mas eu não lembro agora de cabeça. Quem já tiver feito, me diga aí. Acho que dá 22, alguma coisa. Acho que é 22,4. Confiram aí, por gentileza. Conseguiram fazer, hein? Eu esqueci de fazer essa continha antes, para não perder tempo. 0,082... Oi? 38, né? Mas depois do 3 tem o quê? Então, 38 é próximo de 40, então você bota 22,4. Arredonda para o maior. Porque tem que fazer o arredondamento mais preciso. Sempre arredonda para o mais próximo, então fica 22,4 litros. Porque 38 é mais próximo do 40 do que do 30. Pronto, tá aí, ó. Já está respondida a questão, ó. Só isso aí. É só porque eu não queria perder tempo armando a questão, porque demora demais. Prática. Pronto, tá resolvido. Vamos para o exemplo 5. Certa massa de um gás ideal ocupa um volume de... vocês vão me ajudando na calculadora aí para ganhar tempo. Ocupa um volume de 49,2 litros, sob pressão de 3 atm e uma temperatura de 27 graus Celsius. Lembrando, ó, agora eu vou fazer mais rápido, já que eu acho que vocês pegaram o ritmo. Ó. Lembrando que de Celsius para Kelvin basta somar 273. Ó. Então, 27 com 273, ó, aqui são 300 Kelvin. A constante universal dos gases, R, está aqui. Ó. Aí ele fala, letra A, determine o número de mols. Ó. Então, o N é o X da questão na letra A. Então, eu tenho que PV é igual a nRT. Então, eu vou só organizar aqui a questão, que fica melhor do que ficar jogando coisas de um lado para o outro. Ó. Vou inverter a equação, mas quem quiser colocar os valores de cara, não tem problema. É porque como eu quero o N, eu vou logo isolar ele. Ó. Eu quero o N que eu estou circulando. Ó. Então, eu vou inverter a equação, ó, nRT, que é igual a PV. Como o RT está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Ó. PV é igual a RT. Assim é mais prático, você não se atrapalha jogando números de um lado para o outro. Quem é o P, que é a pressão? 3. Olha na questão. Quem é o volume? 49,2. Quem é o R? 0,082. Quem é a temperatura? 300. Quem está com a calculadora aí, multipliquem para mim. Ó. 3 multiplicado por 49,2. Porque o de baixo aqui, eu acho que é igual à questão anterior, né? 22,4, né? Que era 0,082 vezes 300. 147,6. Pronto. Quanto é que dá 147,6 dividido para 22,4? Quanto é que dá? Dá uns 6? Aproximadamente? Oi? Deu? É não? Quanto foi que deu? Foi? Eu coloquei alguma coisa... Na questão anterior deu quanto? Deu? Era não, né? Ah, é verdade. Não é verdade, eu que me confundi lá. Eu pensei que eu tinha transformado para 300, tá certo. Eu troquei o valor da questão. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Agora eu não vou conseguir apagar isso aqui agora. Porque eu já tinha salvo. Então eu vou riscar aqui, ó. Aqui dá 24,
Pronto, é porque eu troquei o valor que dá outra questão, pensei que era 300, tá? Então, 147,6 dividido por 24,6 dá quanto? Façam aí. É bom que vocês entendem mais, ajudando. Aproximadamente 6, né? Ou deu exato? Deu exato, não foi? Ora, melhor ainda que deu exato, né? Pronto. Então já foi feito para dar certo. Tá aí, ó. Eu pensei que a outra questão era 300. Já tinha esquecido o valor. Vamos lá, letra B, ó. Pede o quê, ó? Determine a massa do gás, ó. A massa do gás, sendo que a massa molar, acho que vocês já viram isso, muitas coisas disso na química, ó, é 28 gramas por mol. Ora, se a massa molar, observe que tem um M maiúsculo, ó. Então eu vou usar o M minúsculo para massa e o maiúsculo para massa molar. Então a massa molar é a massa dividido pelo número de mols. Então, logicamente, se eu colocar a massa molar 28 aqui, eu repito o valor da massa que eu quero achar e o número de mols é 6, ó, a gente faz o produto dos meios, ó, M vezes 1 e 6 vezes 28. 6 vezes 8 é 48, leva 4, 6 vezes 2, 12, com 4, 16. Então dá 168 gramas, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui agora, dessa vez. Pronto. Ficar mais bonitinho. Pronto. Está respondida a letra B. Vamos para a letra C. O que é que diz a letra C? Determine o volume de 1 mol, que é a mesma coisa de volume molar, porque está uma referência de 1 mol, desse gás nas condições de pressão e temperatura consideradas. Quando ele fala considerada, é consideradas na questão. Como é que eu vou responder isso? Pela lei ou pela equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Como eu quero o volume, eu vou já passar o P para o segundo membro. Então, o volume é igual a nRT sobre P. Qual é o mol? Veja que é o volume de 1 mol. Ó. Então, o N é igual a 1 na letra C. Ó. Você coloca 1. Quanto é o valor de R? 0,082. Quanto é a temperatura? 300. Quanto é a pressão? 3. Então, quanto é que vai dar a resposta aqui? Vamos lá? Dá para fazer de cabeça agora. Só cancelando as casas decimais. Ó, 300 pode dividir para 3, ó. Que aí sobra 100, ó. Não é isso? Aí esse 1 vai ser eliminado porque é neutro. 0,082, ó, multiplicado por 100, vai ficar quanto? Passa 2 casas decimais, ó, 8,2 litros. Ó. Nesse caso, nem precisa de calculadora, né? Dá para fazer na ponta do lápis aqui, para ser mais rápido. A calculadora para ganhar tempo. Tá aí nossa quinta questão resolvida. Creio que ninguém tem dúvida até agora. Tá bem simples, né? Vamos para a sexta questão. Eu acho que numa questão dessas aqui vai ter um valor quebrado. Então vocês me ajudem aí, só para ganhar tempo, para não ficar uma coisa demorada. Certa massa de gás ideal sob pressão de 3 atm ocupa um volume de 20 litros e está a uma temperatura de 27 graus Celsius, que é 300 Kelvin. Tá aí. Aí ele diz, letra A, o volume, ó, determine o volume. Ó. Então, se ele quer para determinar o volume, ó, então na letra A ele quer o volume. Letra B, ó, determine a pressão. Então, na letra B ele quer a pressão. Letra C, ó, em que temperatura? Aí na C ele quer a temperatura. Veja que em cada uma das letras A, B e C ele pede uma das variáveis de estado, V, P e T. Então vamos lá. O volume ocupado pelo gás a 127 graus Celsius sob pressão de 6 atm. Então aqui, ó. Então para vocês não se perderem, esses valores da questão eu vou chamar tudo de P1. Os valores da letra A eu vou chamar tudo referente a 2. Essa pressão de 6 é o 2, esse volume que eu quero achar é o volume 2, e essa temperatura de 127 é o T2. Aí vocês têm que lembrar que tem que botar mais 273 nesse 127. Quando fizer isso, o T2 vai para quanto? 300 vai para 400 Kelvin. Agora você pega a lei geral que diz que P1, V1 está para T1, assim como P2 multiplicado por V2 está para T2. Aí você substitui os valores. Ó.
Quem é a pressão 1? 3. Quem é o volume 1? 20. Está na questão. Ó. Quem é a temperatura 1? 300. Esses valores iniciais são todos do próprio enunciado, sem contar as letras A, B e C. Quem é a pressão 2? 6. Está na letra A. Ó. Quem é o volume 2? É o X da questão. Repete. Quem é o T2? É 400. Ó. Acabamos de transformar. Agora você corta 2 zeros do 300 com 2 zeros do 400. Aí veja que ficou 3 e ficou quem? O 3 em cima e um 3 embaixo, ó, que a gente pode cancelar. Agora pode fazer o produto dos meios, ó, não se perca, ó, cortei 2 zeros do 300 com 2 zeros do 400. Quando eu fiz isso, ficou 3 de baixo e um 3 em cima que eu cancelei. Aí agora eu faço o produto dos meios, ó, 6V2, multiplica aqui 1, que tinha no 300, agora não tem mais nada, tem 1. E fica 20 multiplicado por 4, que dá 80. O 6 passa multiplicando, então V2 é 80 para 6. Quanto é que dá 80 para 6? Se não me falha a memória, dá uns 13, alguma coisa. Confiram aí. Confirem na calculadora de vocês se dá 13, alguma coisa. 13,3 litros. Pronto, tá resolvido. Ó. Não tem dificuldade aqui. É só porque dá um pequeno trabalhozinho aqui na divisão, porque é trabalhoso, para não perder tempo. Letra B pede o quê? Ó? A pressão, que eu já marquei, ó, em que o gás exerce, ou seja, que o gás exerce a 27 graus Celsius, também tem que somar 273, ó. Então, o T2 da segunda letra B é 27 mais 273, que corresponde a 300 kelvin. Quando o volume ocupa 40 litros. Então, o volume 2 aqui é 40 litros. Aí você coloca novamente a lei geral, ó, P1, V1 sobre T1, que aqui é os valores do enunciado, sem contar a letra B, e P2, V2 sobre T2, já é contando os valores do enunciado. Quem é o P1? Novamente, 3. Quem é o V1? 20. Quem é o T1? 300. Quem é o P2? P2 eu não sei, eu quero descobrir. Quem é o V2? 40. Quem é o T2? Ó? 300. Então, veja que a temperatura inicial e a temperatura final são iguais. Ó. Então, pode cancelar. Eu posso cortar um zero com o outro zero do outro lado. Quanto é que dá 3 vezes 2? Dá 6. Então, terei 6 igual a 4P2. Então, 4P2 é igual a 6, só trocando de lado. Esse 4 passa multiplicando. Então, eu terei que P2 é 6 para 4, que dá igual a 1,5 atm. Deixa eu apagar que acho que ficou meio embolado aqui, porque o espaço está pequeno. Aí a escrita ficou um pouco embolada. P2, 1,5 atm, atmosferas. Pronto. Agora está respondido. Letra C, a mesma linha de raciocínio. Em que temperatura, já marquei aqui o X da questão, ó, o volume ocupa 40 litros, aqui é o V2, sob uma pressão de 5 atm, que aqui é o P2. Aí usa novamente a lei geral. Ó. P1, V1 está para T1 e o produto P2, V2 está para T2. Substitui os valores, P1 novamente 3, V1 20, T1 300, o P2 é 5 atms, o V2 é 40 litros e o T2, que é essa interrogação que eu coloquei, é o X da questão. Posso cortar algum zero por aí que está espalhado? Pode, né? Eu posso cortar esse zero do 20 com o zero do 300. Posso cortar mais alguma coisa? Acho que não, né? Então agora eu faço o quê? 3 vezes 2 é 6, fica 6 sobre 30. 5 vezes 20, ou 5 vezes 40 é 200, 200 sobre T2. Agora eu faço o produto dos meios, fica 6 vezes T2 igual a 30 vezes
200. 3 vezes 2 é 6, com 3 zeros, 6.000. O 6, que está multiplicando o T2, passa e dividindo. Então, eu terei 6.000 dividido para 6, o que fica igual a 1.000 Kelvin. Simples assim. E finalizamos todos os exemplos. Vejam, fiz um exemplo para cada uma das leis. Espero que tenha ficado claro, mas agora ó, vocês ainda têm 18 minutos para tirar dúvidas agora específicas se tiverem.